Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você demais. Sua vida, sua casa, sua família. O meu desejo é te encontrar muito bem com os seus. E eu oro por isso, todos nós. E quero agradecer pelos testemunhos, pelas mensagens, pelo carinho. Deus abençoe grandemente. Nós oramos por todos que têm estado conosco aqui no programa Mudança de Vida e, enfim, com a gente, né? Com o Ministério Mudança de Vida. E esse é o nosso desejo e a nossa missão. Nós temos vivido para isso, graças a Deus. Como o livro de Atos deu testemunho e fez um resumo da vida do Davi. Davi viveu para agradar a Deus, cumpriu a missão na sua geração e morreu. É muito forte. É muito forte. O homem que pediu uma coisa, que buscou uma coisa, porque entendeu que uma coisa importa. Uma coisa. E quando nós entendemos isso, quando isso entra de forma revelada na nossa vida, tudo muda. Sua perspectiva, sua visão de vida, de mundo. Porque agora você tem um foco, uma visão, um objetivo, um desejo. Seu sonho maior, uma coisa, é Deus. É agradar o Senhor Jesus. É viver para Ele, é se parecer com Ele. Ele é o sonho, Ele é o foco, Ele é o objetivo. Você vive para isso. E olha, as pessoas que têm recebido essa revelação, esse entendimento revelado, os olhos do entendimento têm sido iluminados, abertos. Elas, assim, passaram a viver num nível tão alto. A paz, a alegria, os motivos, as intenções mudaram. A forma de ver tudo, de lidar, né, com a vida. Porque agora só uma coisa importa. Só uma coisa. Uma coisa peço. É isso que você tem que compreender. Se Cristo for o foco da sua vida, você pode ter absoluta certeza que a sua vida só vai prosperar, só vai avançar, porque Ele preserva a nossa vida de todas as formas. Nossa saúde mental, nossa sanidade, saúde emocional. Ele nos dá saúde, porque Ele adoentou para termos saúde. Ele se fez maldito para sermos abençoados, empobreceu para enriquecermos, se fez pecado para que fôssemos justificados. E com Ele nós reinamos em vida. Se você crê em Jesus, a Bíblia diz que você se torna descendente de Abraão e herdeiro conforme a promessa. E o objetivo tem que ser esse. Porque nós fomos predestinados por Deus a sermos semelhantes, parecidos com Cristo.
Então, esse tem que ser o nosso foco, o nosso objetivo. Nos parecer cada vez mais com o Senhor. E assim, é convivendo com Ele, tendo um relacionamento íntimo e pessoal. Buscando Ele em primeiro lugar. Busque o Senhor em primeiro lugar e a sua justiça. E todas as coisas serão acrescentadas. Como eu gosto de dizer, de lembrar. Uma coisa. Por quê? Jesus é a porta, não tem duas portas. Só tem uma porta que leva uma vida abundante ao céu. Jesus Cristo. Ele é o pastor. Nós estamos aqui como instrumentos, cuidando das pessoas, cumprindo a missão, mas Ele é o pastor. Ele é o caminho. Não tem dois caminhos. Não tem. Que leva a uma vida abundante e à eternidade com Jesus. Não tem. Não tem dois caminhos. Ele é o caminho. Só funciona por Ele, passando por Ele. Trilhando esse caminho. Andando nas pisadas do Senhor. Jesus. Ele é o caminho à verdade. Hoje se fala muito desse relativismo. Não. Não. A verdade é a verdade, só tem uma verdade, e como o escritor aos Hebreus disse, no capítulo 1, seja todo um homem mentiroso e Deus verdadeiro. Porque ele não é homem para que menta. Então, ele é a verdade, o caminho, a verdade e a vida. A verdade é Jesus. Se não passa por Jesus, não é verdade. E a vida. Vida. A vida você encontra em Jesus. Vida. Estamos falando de vida. Não é só ter um coração batendo. Não é só respirar. Estou falando de vida abundante e de vida eterna. Você só encontra em Jesus. Jesus Cristo. Ele reina, Ele é o Senhor, Ele ressuscitou, Ele vive, Ele é o soberano, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Todo-Poderoso. Jesus Cristo. Siga Jesus. Ame Jesus. Se volte para Jesus. Assim, se joga no Senhor. Se joga nele. Dependa dele. Se curve diante dele. Não se curve diante das mentiras, das pressões, da pressão do sistema, da cultura. Não se curve. Se curve somente diante do Senhor. O verdadeiro cristão sabe que a sua segurança não está na vida, está na morte. Porque Jesus falou que se eu tentar salvar a minha vida, eu vou perder. Mas se eu perder, se eu entregar, se eu negar a mim mesmo, eu a salvo, eu ganho. Então, assim, um verdadeiro cristão sabe disso, um verdadeiro cristão não tem medo da morte. Porque ele não enxerga a morte da maneira que todo mundo enxerga. Ele não reconhece a morte, ele não vê morte como essa morte. Acabou. Não. É aí que nós começamos a viver. Porque aquele que crê em Jesus é um cidadão do céu. E
ele vive aqui e tudo que ele faz aqui é com essa perspectiva de eternidade. Porque se nós vivermos 100 anos, são 100 anos. Mas eternidade é eternidade. Né? E a gente sabe, pessoas que só vivem para essa vidinha aqui, elas estão só perdendo a vida delas. Mas quando você decide viver para Cristo, então você ganha a sua vida. E quem quiser seguir o Senhor, ele disse, negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz e me segue. E a cruz são essas vontades, essas paixões, esses desejos. É quando você realmente, você nega você. Você não vive mais para fazer a sua vontade. Você vive para fazer a vontade de Deus. Ei, a porta continua estreita. Só tem 2 caminhos. Céu e inferno. Não tem nenhum processo intermediário. Não tem. E se você quer seguir vivendo eternamente com Jesus, a porta é estreita. A porta larga é aquela que não tem pressão. E muitos tomam esse caminho. Mas a porta estreita e apertada, ela tem pressão. Tem que ter renúncia. Porque a vida do cristão é uma vida de renúncia. Ele vive para renunciar. Porque se a nossa justiça não exceder a dos fariseus, então nós não entramos no reino dos céus, nós não entramos no céu. Mas aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Senhor Jesus, e que a mira é Ele, estão mirando Cristo, focados nele, esses perseguem o caminho da santidade, porque seguir a paz com todos é a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso é muito forte. Olha, depois de cumprir a missão para a qual Deus o designou, Davi morreu e está sepultado. Depois que Davi fez a vontade de Deus em sua geração, morreu e foi sepultado. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus, em sua geração adormeceu e foi sepultado. Por que isso é tão importante? Porque alguns vivem para servir a si mesmos. Alguns têm vivido só para si mesmos. Com escolhas, assim, tão rasas. Uma vida hedonista. Uma vida fútil. A pergunta é, no que temos nos transformado? No que temos nos tornado? Porque não é o que nós fazemos que é importante, mas no que temos nos transformado. Quem somos? Infelizmente, algumas pessoas têm se transformado assim em pessoas piores. Inclusive, muitas que se apresentam como crentes. Elas pioraram. Elas não melhoraram. E estão cada vez mais amargas e perversas mesmo, ímpias. Um comportamento
ímpio. Mas pega um versículozinho ali fora de contexto, isolado, para defender alguma coisa. Elas falam que elas andam com o Senhor, mas são invejosas, falam dos outros, são amargas, vivem em rebelião. É uma falsidade, uma impureza. Porque para os puros tudo é puro, mas para os impuros tudo é impuro. Elas são maliciosas. Maliciosas. Infelizmente. Mas graças a Deus que tem muitas, que à medida que estão andando com o Senhor, elas têm se transformado em pessoas amáveis, servos fiéis, verdadeiros, honestos, puros, santos. Odeiam o mal, pagam o mal com o bem. Porque elas estão focadas no Senhor. Esse foi o testemunho de Atos. O resumo da vida de Davi. Que para mim é assim, é incrível. Eu quero isso para a minha vida. Eu aprendi com o Senhor que apenas uma coisa importa. E eu devo focá-la e viver para ela. E a Bíblia dá esse resumo da vida do Davi. O homem segundo o coração de Deus. Viveu a sua vida para agradar a Deus, para servir. Viveu para servir a Deus. Cumpriu com a missão na sua geração. E morreu. Porque é para isso que nós estamos aqui. Nós fomos criados, nós fomos gerados para isso. Para adorar o Senhor, para dar louvor a Ele, para servi-lo, para defender o que Ele defende, para amar o que Ele ama, para nos curvarmos diante da vontade dEle, ainda que doa muito na nossa carne. Mas a vontade do Senhor tem que ser lei para nós. Olha, em nome de Jesus, levante-se e tome a decisão de buscar uma coisa que é Jesus. Levante-se. Decida que você vai viver essa vida para agradar a Deus, cumprir com o propósito, com a missão, com o seu destino aqui na sua geração. E deixar um legado que vai afetar outras gerações, seus netos, bisnetos, que você vai pavimentar para eles, que você vai fazer a diferença. Por onde passar, na sua casa, no seu trabalho, quem cruzar o seu caminho vai ser afetado, impactado por você. Por paz, por amor, generosidade, perdão, pelo bem, por pureza, por verdade, por santidade. Levante-se. Você só tem essa vida. O que você está fazendo com ela? Porque o que você faz aqui, as escolhas que você faz aqui, elas determinam onde você vai passar a eternidade. Algumas pessoas vivem em busca da felicidade. E essas pessoas, elas são perigosas. Porque elas vão fazer qualquer coisa para atingir o objetivo delas. Elas não vão medir esforços. Elas são perigosas. Felicidade nunca é o alvo. Fazer boas escolhas
Você faz boas escolhas e você se torna uma pessoa feliz. Escolhas corretas, sensatas, é o que você deve fazer. Escolhas corretas é que vão te levar a uma vida feliz, realizada. Então, assim, felicidade não é o alvo. Felicidade você vai conquistar através de escolhas, de decisões corretas. Às vezes eu ouço pessoas dizendo, não, mas eu só quero ser feliz. Fazendo o que o Senhor reprova, você nunca vai ser feliz. Eu me lembro de atender uma mulher que tinha um caso com um homem casado. E ela dizia, não, mas eu só quero ser feliz. E assim, eu amo esse homem e tal. E eu disse para ela, esse homem não pertence a você. Ainda que ele largasse da família dele para ficar com você, você estaria destruindo o lar de alguém para tentar construir o seu. E toda vez que você destrói com alguma coisa, você derruba, você tenta prejudicar alguém, você destrói a casa de alguém para construir a sua vai ser destruída. Você nunca vai ser feliz numa coisa dessa. O que eu faço, bispo? Eu disse, você põe um ponto final. Eu não consigo, eu gosto muito dele. Eu disse, você consegue, isso é uma decisão. Coloca um ponto final nisso. E ainda dê uma lição nele, diga para ele, vá para sua casa e nunca mais faça isso. Vai cuidar da sua esposa e dos seus filhos, porque isso está errado. Isso está errado. E eu já atendi vários casos assim. Nem todos tomaram a decisão certa, mas muitos tomaram. E nesse caso, essa moça, ela chegou meio que a adoentar fisicamente. Porque aquilo foi muito difícil. Mas ela resistiu e ela cumpriu com a palavra. E o começo foi muito difícil. O primeiro ano da vida dela foi realmente para se levantar e se estruturar. E ela se agarrou a Jesus. E por fim ela foi recompensada. Ela foi recompensada em todos os aspectos. Deus a honrou, foi com ela, abençoou ela financeiramente, preparou um bom rapaz para ela, construiu uma família, teve filhos. Mas ela teve que romper com aquilo. Fazer escolhas corretas em Deus. E mais tarde eu recebi uma mensagem dela, agradecendo e dizendo que foi a melhor coisa que ela fez. Foi a melhor coisa da vida dela, que ela era uma pessoa muito feliz, muito realizada, porque ela decidiu no momento da vida dela dar um basta em algo que era maldito e ficar com Deus. Agradar a Deus, fazer escolhas corretas que agradam o Senhor, vão te levar a uma vida plena, a uma vida realizada. Eu também já contei nesse programa da moça que era garota de programa e que ao ouvir a palavra, ela não aguentou. E como ela não sabia fazer outra coisa, ela tomou uma decisão tão radical que ela foi fazer faxina. Mas ela disse, tá difícil, mas eu tenho paz. E dali ela conseguiu, foi favorecida, fez um curso de beleza, de cabelo, e foi crescendo e resumindo a história. Abriu um salão,
foi prosperando, Deus foi canalizando bênçãos para ela, se casou e construiu uma família. E eu posso ficar aqui falando horas e horas. O moço que traficava, que descobriu o quanto estava tudo errado na vida dele. E decidiu também, parou tudo, foi trabalhar de ajudante, de servente de pedreiro. E ali ele foi crescendo com a bênção de Deus e se tornou um construtor. Então, assim, decisões. Nós precisamos de boas decisões, de fazer escolhas corretas em Deus. Escolhas corretas em Deus vão nos trazer paz, alegria, segurança e uma construção sólida. Busque isso para a sua vida. Sirva a Deus. Ao propósito dele para a sua vida, na sua geração. Faça assim. E você vai seguir vivendo com o Senhor. Serviu a Deus. Cumpriu com a missão na sua geração e morreu. Esse é o resumo da vida de Davi. E é o que eu quero para a minha vida. E eu oro para que você deseje a mesma coisa. Uma coisa. Viver para Deus. Servir ao Senhor. Cumprir com o seu destino, com o seu propósito, com aquilo que Ele tem para a sua vida, na sua geração. E ir para a glória. Faça a escolha certa. Escolha que honra a Deus, escolhas que agradam a Deus, escolhas em Deus. E você vai se surpreender com o resultado disso. Com Deus você pode. Corra para Ele e Ele te ajuda. Ele te ama. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Momento da oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por esta vida tão amada, que essa palavra tenha impactado a vida dela, tocado profundamente, que ela esteja se levantando com decisões sérias, firmes, sólidas, responsáveis, sacrificiais, renúncia. Mas que com certeza essas escolhas vão levá-la a um nível tão alto, a uma vida tão abençoada. O começo pode ser difícil, mas o final é tão glorioso. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos por oração, consagro tudo e tomo posse de mudanças, de transformações, de vidas, Senhor, completamente libertas, restauradas, renovadas, fortalecidas, se levantando e dando passos firmes que te honram, seguindo, trilhando o caminho da verdade, da santidade. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista sobre esses fiéis e peço que o Senhor levante mais semeadores porque precisamos. E onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam se levantando para viver uma vida relevante, poderosa, uma vida que te glorifica. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém, amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 0, operadora 11 32969449. Rua Taquari 995 na Moca, onde eu fico e onde vou estar amanhã na Casa Firme, às 19h30. E assim, esteja conosco, é um prazer servir. Hoje a reunião para troca de coração em todos os templos. Enfim, estamos aqui. Pode contar com a gente. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.